Queria conversar com vocês sobre conselhos na educação. A gente sabe que a prerrogativa dos conselhos, né, os conselhos é parte da gestão democrática, né, na escola. E meu mouse está muito ruim, não vou nem usar ele aqui, está? Então, os conselhos é parte da gestão democrática na escola, mas se vocês olharem a LDB, vocês vão ver vários conselhos. E aí a gente precisa situar melhor, né, esses conselhos, o papel de cada um, né, para que a gente possa ter aí essa informação. Eu separei os conselhos, mas vocês vão ver que o tempo inteiro vou estar trabalhando aqui com a LDB, tá bom? Eu só queria destacar isso para ficar bem claro para vocês. Então, o primeiro conselho que a gente pode dar atenção no âmbito da educação é o próprio Conselho Nacional de Educação. Eu acho que assim, nós que somos da assistência, da saúde, né, a gente já conhece esse funcionamento, né, como que ele se dá nas diferentes esferas da federação, mas existem, né, distinções, tá? E a gente precisa compreender. Então, o Conselho Nacional é o mais soberano, né? Está ali diretamente ligado ao Ministério, tá? O Ministério da Educação. E ele, no artigo 9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, vai dizer que na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas. Que isso? É o Conselho Nacional que vai criar regras, leis para todos os níveis, municipal e estadual. É igual acontece na assistência, na saúde, né? Obviamente que no nível local, tanto do município quanto do estado, podem haver resoluções locais. Mas essas resoluções locais, elas terminam estando alinhadas com o nacional, né? Então vai acontecer a mesma coisa dentro da educação. O Conselho Nacional vai ter uma função normativa, é ele que vai criar as regras, ele vai ter uma função de supervisão, né, dos demais conselhos e da estrutura da educação que está ligada a ele, né? Que é o que? A gente já tem isso lá na LDB, né? É a parte privada, é a parte pública, né? Os estabelecimentos educacionais públicos, os estabelecimentos educacionais privados, as entidades filantrópicas, né? Que estão ligadas ao Conselho Nacional de Educação. E vai ser exercida a supervisão por meio ali do Conselho Nacional. E vai ter uma atividade permanente, né? Esse Conselho Nacional. A gente vai ver que ele vai legislar, por exemplo, sobre o Banco Nacional Curricular Comum, né? Porque é nível nacional. Ele vai estar criando regras. A gente sabe que os níveis locais vai organizar o currículo, mas a função normativa vem do Conselho Nacional. Na aula passada, a gente estava falando aqui da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena, né? A gente viu, ó, tem essa orientação, mas que vai ser organizada pelos níveis locais essa inserção, né, no currículo. Então, é assim que vai funcionar o Conselho Nacional. Eu vou pular aqui já para falar, por exemplo, depois eu volto nesses daqui, porque como eu estava falando, né, que dentro dos níveis da federação que vai ser organizado esse conselho, então a gente já viu aqui a função do Conselho Nacional. Aí, a nível estadual, o que, que a gente tem? A gente tem o Conselho Estadual de Educação, né, que, obviamente, ele vai estar atrelado, funcionando sob a mesma estrutura do Conselho Nacional. Mas o que, que diz ali a Lei de Diretrizes e Bases da Educação específico para o Conselho Estadual? Primeiro que, né, a oferta de formações experimentais
em áreas que não constem no catálogo nacional dos cursos técnicos, dependerá para sua continuidade do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação no prazo de 3 anos e da inserção no catálogo nacional dos cursos técnicos, no prazo de 5 anos contados da data da oferta inicial da formação. O que acontece? Vamos imaginar que o Rio de Janeiro é expert em turismo. Estou dando uma situação hipotética, mas no turismo de comunidades, comunidades populares, né? Assim, como as favelas, né? Os morros. Vamos imaginar que o Rio de Janeiro seja expert e crie um turismo para isso, e aí vai adotar um curso técnico de formação de trabalhadores para isso, com todas as suas particularidades. Isso, dentro da vocação do Estado do Rio, faz super sentido. E aí vai lá o Conselho Estadual de Educação e aprova. Mas esse curso aqui que eu estou dando a hipótese não consta no catálogo nacional dos cursos técnicos. Então, ok, vai ser ofertado? Sim, mas dentro de 3 anos precisa fazer toda a tramitação para que ele conste no catálogo nacional dos cursos técnicos, tá? E no prazo de 5 anos, contados da oferta inicial da formação, da primeira turma, dentro de 5 anos. Entendem? Eu dei aqui um exemplo, mas assim, porque esse catálogo nacional dos cursos técnicos também é algo que passa pelo Conselho Nacional. Então, aqui está dando uma prerrogativa para que os conselhos a nível estadual se movimentem dentro das suas vocações, dentro das suas particularidades. Mas existindo isso, tem que ter reconhecimento no prazo de 3 anos e a inserção no catálogo nacional dos cursos técnicos no prazo de 5 anos, a partir da oferta inicial da formação. Então, isso é Conselho Estadual. E o Conselho Estadual também, segundo o artigo 36 da LDB, vai trabalhar na oferta de formação técnica e profissional realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, sendo aprovada previamente pelo Conselho Estadual, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelo sistema de ensino. Eu não sei se vocês já olharam no verso do diploma de todo mundo, né? Que faz ensino médio, tem lá um carimbinho, e é o carimbo do Conselho Estadual de Educação. Por quê? Né? Toda a formação técnica e profissional, realizada na própria instituição em parceria com outras, tem que ter essa aprovação prévia do Conselho Estadual de Educação e tem que ser homologada, né? É como se igual acontece nas leis, né? Passa pelo conselho, mas tem validade a partir da chancela do secretário estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. Então, a gente vê que, né, a partir do Conselho Nacional, o Conselho Estadual também vai ter a sua função. E o que aqui está dizendo? Que ele tem soberania dentro daquelas regras para, né, ali dentro do seu território estadual. Agora, e o Conselho Municipal, né? Porque a gente, pensando na lógica do que a gente já conhece, da descentralização política administrativa, né? Aí vai ter o Conselho Nacional, falamos do Conselho Estadual, mas tem o Conselho Municipal de Educação. E vai fazer a gestão democrática do ensino público, tá? Com base na legislação dos respectivos estados e municípios. O que o Conselho Municipal tem aí na gestão democrática? Sobretudo as escolas, né, ligadas ao ensino fundamental, né? Porque tem lá na LDB, depois a gente pode trazer aqui, que a oferta do ensino fundamental é uma função, né, específica do município, né, podendo ter do estado, mas é principal do município. E o ensino médio pode ter federal, pode até ter municipal, embora seja mais raro, mas é função do estado.
A gente às vezes vê escolas assim de ensino médio que foi municipalizada. Tem até uma escola bem grandona, né? Lá em Nova Iguaçu, por exemplo, a principal deles, que tem até regras diferenciadas, a Monteiro Lobato, né? Essa que deveria ser uma estadual, mas com gestão municipalizada, né? Às vezes a gente vê um CIEP, que é estadual, mas tem uma gestão municipalizada, né? Então, vimos aí que tem o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal de Educação. Agora, tem uma lei, né, agora recente de 2023, que trouxe o reconhecimento de umas instâncias que sempre tiveram, né, assim, demanda, né? Mas que a lei veio agora para trazer esse reconhecimento, que são os conselhos escolares, né? A gente conhecia as caixas escolares, as caixas é outra coisa. Mas o que são os conselhos escolares, né? Entrou aí no ano de 2023 na LDB, alterando o artigo, né, 14º, e vai dizer que o conselho escolar é um órgão deliberativo, né? Ele tem ali uma certa autonomia, tá? Dentro daquilo que é a sua jurisdição, né? E vai ser composto pelo diretor da escola, que é membro nato, não pode nunca tirar a direção da escola. E vai ter os representantes da comunidade escolar, das comunidades escolar, né? E local. E vão ser eleitos por seus pares nas seguintes categorias, formando essa comunidade escolar e local: professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola, estudantes, pais ou responsáveis, membros da comunidade local. Então, a gente tem aí o diretor que é membro nato, e os demais representantes escolar e local vão ser eleitos por seus pares, né? Ou seja, professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares votam quem é que vai representá-los nesse conselho escolar. Demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola vão votar para quem vai representar eles no conselhos escolares. Os estudantes, a mesma coisa, os pais ou responsáveis e os membros da comunidade local, né? E também essa lei trouxe o fórum dos conselhos escolares, né? Que aí seria ali um ajuntamento de vários conselhos escolares formando um fórum e vai ser composto por 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino, né? No caso aqui, pode ser o poder público, se for as escolas públicas, e também pode ser privada, se for ali conselhos escolares de escolas privadas. E 2 conselhos de cada conselho escolar da circunscrição de atuação dos fóruns de conselhos escolares, né? Aí vai tirar dentro dos próprios conselhos escolares. Então, pessoal, recapitulando, né, para a gente não errar mais, nunca. Quais são os conselhos na educação? A gente tem o Conselho Nacional de Educação, a gente tem o Conselho Estadual de Educação e a gente tem o Conselho Municipal de Educação, e a lei de 2023 instituiu os conselhos escolares e o Fórum de Conselhos Escolares. Aí vem alguém e vai dizer, mas Cláudia, e o Conselho Tutelar? Conselho Tutelar é um parceiro, né? E tem a sua função, obviamente, junto da escola e dentre esse sistema de ensino. Mas, veja bem, o Conselho Tutelar é um órgão ligado, né? Não de baixo, a gente já também tem aula na nossa plataforma sobre o Conselho Tutelar, é um órgão autônomo, mas vinculado administrativamente à Secretaria
de assistência social. A gente não pode dizer exatamente que o conselho tutelar seja um conselho da educação. E o mesmo, né, é o que acontece com o conselho é, de assistência social, é da assistência social. Aqui, né, estou falando essencialmente dos conselhos escolares. Coisa que a gente vê que é muito importante, que essas atualizações que a LDB em 2023 teve, foi dessa busca de corrigir essa defasagem tecnológica que existe dentro das escolas, né? Assim, muitas vezes a escola vai ter ainda trabalhando com antena parabólica e quando não, porque já teve no passado, né, a implantação dos telecentros por meio de antenas parabólicas e tudo mais, né? Mas quando a gente pensa, né, daquilo que está acontecendo no século XXI, essa revolução informacional e que as escolas públicas não estão acompanhando, né, é um prejuízo para a formação dessas crianças e adolescentes. Então, essas legislações, sabe-se Deus como vão ser implementadas, mas só delas existirem já é uma coisa de excelência. E essa daqui, né, foi logo em 11 de janeiro de 2023, instituindo a Política Nacional de Educação Digital, né, inserindo a ela, inserindo ela na LDB, né? E o que ela traz? Ela traz uma necessidade, né, de potencializar os padrões e incrementar os resultados das políticas públicas relacionadas ao acesso da população brasileira a recursos e ferramentas e práticas digitais com prioridade para as populações mais vulneráveis. Olha aí, a lei é linda, né? Ninguém pode dizer que não, né? E que bom que ela existe. Mas a gente sabe do esforço que é para que chegue a essas populações mais vulneráveis essa busca, né, de educação digital. E aí eles vão começar, né? Diz aí que esse programa da Política Nacional de Educação Digital, PNED, vai criar uma série de ações destinadas à inovação e à tecnologia na educação, que tem apoio técnico financeiro do governo federal. E vão ter aí 4 eixos estruturantes e objetivos, que é a inclusão digital, a educação digital escolar, a capacitação e especialização digital, pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação. Então, essa política não vai substituir outras, tá? E o que ela busca é criar articulação, né, para que essa educação digital possa ocorrer, né? É o objetivo de trazer, né, com que por meio, né, dos seus eixos seja desenvolvido, né, dentro dos limites orçamentários e dentro do âmbito de competência de cada órgão do governo, estratégias, né? São aí 6 estratégias, que é a promoção das competências digitais e informacionais por meio de ações que visam sensibilizar os cidadãos brasileiros para a importância das competências digitais, midiáticas e informacionais, né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, operar, né, com internet, usar um aplicativo, né? Teve já uma polêmica bem grande, eu não sei se vocês lembram, quando o Bolsa Família, né? Na época era até outro governo e era auxílio emergencial na época da pandemia, que tudo foi feito via o aplicativo da Caixa. E é claro que as pessoas que mais precisavam tiveram muitas dificuldades. Porque, né, hoje lidar com o aplicativo é muitas vezes uma questão de sobrevivência. Né? Hoje, por exemplo, você tem a RG digital, né? Todo cidadão, até do Bolsa Família, tem uma conta bancária, é, né? Não tem mais fax, né? Tudo é via e-mail. E você pergunta para as pessoas assim, bem simples, né? Você tem e-mail? Elas não sabem o que é isso.
Então, assim, é uma exclusão digital, né? Então, esse programa ele vem para corrigir isso, vai promover ferramentas online de autodiagnóstico de competências digitais, midiáticas informacionais, treinamento de competências digitais, midiáticas informacionais, incluindo os grupos de cidadãos mais vulneráveis, facilitação ao acesso e o desenvolvimento de plataformas e repositórios de recursos digitais e promoção de certificação em competências digitais. Pessoal, hoje eu estava assim observando, né? Por exemplo, é claro que quem faz impostos de renda já é uma pessoa que sabe, né, pelo menos manusear a internet. Mas hoje, para você pegar uma simples informação do site de governo, muitas vezes, você tem que acessar o eGov. E tem gente que não sabe ainda acessar o eGov. E não é nem para ter orgulho disso, né? Porque, na verdade, a gente está vendo que é um ponto de exclusão, né? Então, a gente precisa buscar ter isso e fazer também com que outros, né, também tenham. Então, por meio do eixo educação digital escolar, vai garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares, vai propiciar o letramento digital informacional e aprendizagem de computação, de programa, de robótica e outras competências digitais, né? Englobando pensamento computacional, o mundo digital, né? Como hardwares, como computadores, celulares, tablets, cultura digital, que fomente, né, a participação consciente e democrática por meio de tecnologias digitais, direitos digitais, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. É impressionante, assim, eu fico vendo, porque qualquer dado vazado das pessoas mais letradas, elas correm atrás. Muitas vezes tem assistente social colocando relatório até no site público do Google. E, obviamente, ali a privacidade, né, daquele usuário fica comprometido. Mas parece que para as pessoas mais simples, né, muitas vezes essa privacidade não existe. E a gente sabe que a promoção da conectividade segura e proteção dos dados da população mais vulnerável, em especial crianças e adolescentes, deve ser garantida. Tecnologia assistiva, né, que é tão importante para as crianças e adolescentes, adultos com deficiência ou mobilidade reduzida, trabalhar dentro do eixo de educação digital escolar, o desenvolvimento de competências, promoção de projetos e práticas pedagógicas, promoção de ferramentas de autodiagnósticos, estímulo ao desenvolvimento de competências digitais, na prossecução das carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, adoção de critérios de acessibilidade, promoção de cursos, né, seja de extensão, graduação e pós-graduação, incentivo a parcerias e cooperações, enfim, né, tem uma série de ações que devem ser feitas no sentido de, né, inserir até mesmo as populações mais vulneráveis à educação digital. E no eixo capacitação e especialização, eles pretendem, né, articular para a criação do cadastro geral de empregados e desempregados, né, criando aí competências digitais necessárias para essa empregabilidade. Acesso à população em idade ativa, oportunidade de desenvolvimento de competências, né, das tecnologias, implantação da rede nacional de cursos a competências digitais, no âmbito da educação profissional de ensino superior. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Então, né, essa política, ela pensa numa série de ações que precisam ser feitas no sentido de fazer com que se observe, né, o cumprimento e a inserção dessa educação digital, né? Aqui fala, né, de eixos habilitadores que devem ser observados, que é o desempenho digital de conectividade, capital humano,
uso de serviços de internet, desenvolver competências digitais e métodos de ensino e aprendizagem inovadores, desenvolvimento de programas de competências e liderança escolar, ampliação da qualificação digital dos dirigentes das instituições de educação pública, criar mecanismos de avaliação externa de educação digital. E aí entra aqui as modificações que foram para a LDB. A educação digital com a garantia de conectividade de todas as instâncias públicas de educação básica superior à internet em alta velocidade, adequada ao uso pedagógico e desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação, colaboração, segurança e resolução de problemas. As relações entre ensino e aprendizagem digital deverão ser técnicas. Ferramentas deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis da docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. A educação digital com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Olha que coisa boa! Bom, na promulgação isso aqui teve partes vetadas. É bom, depois a gente vai conferir aqui na LDB como que entrou de fato, né? Mas esse texto aqui já é o final. Então, as partes vetadas não estão aqui, tá? Propõe instrumentos de avaliação, diagnóstico e recenseamento estatístico de letramento e de educação digital nas instituições de educação básica e superior. Aí aqui está prevendo as fontes de custeio dessa política nacional de educação. E foi logo, né, em 11 de janeiro de 2023 que essa lei passou a entrar em vigor. Assim, é aquelas coisas, né? A gente tem excelentes leis, mas a gente tem dificuldades de implementá-las. Essa daqui é muito necessária, porque hoje em dia, né, a tecnologia está por todos os lugares, em todas as situações, né? Obviamente, isso cria aí uma dificuldade para as pessoas. Pessoal, então a gente está vendo as atualizações que ocorreram na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? E essa lei aqui, a 14.644, vocês precisam entender que, né, uma lei, no caso a 9.394, só é modificada por outra lei no nosso país. Então, para inserir dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos escolares, precisou criar uma lei para inserir dentro da LDB. O que essa lei, né, trata? Ela, quando vocês olham aqui, né, esses itens, é porque estão lá na Lei de Diretrizes e Bases, e aqui a gente só vê o que essa lei aqui específica está modificando da LDB. Então, por exemplo, aqui está dizendo que no artigo 3º, inciso 7º, vai ter agora a redação Gestão Democrática do Ensino Público, na forma desta lei e na legislação dos respectivos estados, municípios e Distrito Federal. No artigo 10, institui, na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns de conselhos escolares. Está aqui. E o que vai dizer o artigo 14? Que nos estados, municípios e Distrito Federal vão ser definidas normas para a gestão democrática do ensino público na educação básica. Isso é legal a gente entender porque os conselhos e o fórum de conselhos é específico para o ensino público, tá? E o que vai ter aí como princípio e peculiaridades
nessa gestão? Participação das comunidades escolar e local, comunidade escolar, né? Professores, orientadores educacionais, supervisores, administradores escolares. Comunidade local, né? Seriam toda membro da comunidade local. É o comércio que está em volta, os moradores podem estar representados, né? Aqueles que estão relacionados. Por quê? Quantas vezes numa escola os vizinhos se importam porque está quebrado algum muro, está tendo algum problema, a bola cai no vizinho. São várias situações que tornam a comunidade local interessada. Então, aqui está falando de comunidade escolar e local eleito por seus pares. Ou seja, uma dessas representações aqui vão ser eleitos dentro dos seus pares para estar dentro dessa representação. Então, a gente tem professores, educadores educacionais, supervisores e administradores escolares. Demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola, estudantes, pais ou responsáveis, membros da comunidade local, tá? Percebam que a comunidade local tem um item à parte. Então, todos os outros estariam relacionados à comunidade escolar. E o Fórum dos Conselhos Escolares vai ser um órgão que tem caráter de deliberar, né? De fazer realmente ali a tomada de decisões, contribuir para ela, né? Visando sempre o fortalecimento dos conselhos escolares de sua circunscrição. O que é isso? A gente está dividido por CREs, né? Coordenadorias Regionais de Educação. Tem a oitava CRE, tem a quarta CRE, tem a segunda CRE, né? Tem várias CREs. Então, vamos imaginar que tem o Fórum dos Conselhos Escolares da quarta CRE. Nesse fórum vai estar todos os conselhos escolares, porque lembram que os conselhos escolares é por unidade escolar, entendeu? E a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade de educação norteado pelos princípios da democratização da gestão, democratização do acesso e permanência, qualidade social da educação. E quem é que vai compor os fóruns? Os fóruns são compostos por 2 representantes do sistema de ensino, ou seja, não precisa estar necessariamente no conselho escolar. Ah, então pode ser a assistente social que trabalha na rede básica. Pode. Ah, pode ser então o funcionário da Secretaria Municipal de Educação. Pode. Então, tem que ser 2 representantes do sistema de ensino e mais 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição. Então, dentre aqueles conselhos daquela região, vão tirar 2 representantes de atuação do Fórum dos Conselhos Escolares, né? E aí, a entrada em vigor, né? Vão observar as normas expedidas pelos sistemas, respectivos sistemas de ensino. O que é isso? No município, quando expedir a norma de implantação, vai passar a valer nos municípios. Nos estados, quando começar a norma, vai valer. E nacional já está valendo, que a lei entra em vigor da data da sua publicação, que foi 2 de agosto de 2023. Então, o que isso aqui quer dizer? Que essa é uma lei nacional, mas ela vai ter a sua necessidade de cada município fazer a sua, espelhada nela, claro. O estado, cada estado fazer a sua, espelhado nela. Por quê? Quando o município e o estado faz a sua própria lei, eles estão trabalhando com seus sistemas de ensino, né? Com a sua organização. Se lembra que a gente viu que é papel dos estados, dos municípios organizarem seus sistemas de ensino? Então, eles precisam também fazer a lei, né, que vai aí estabelecer, tá? Então, essa aí é uma legislação importante de estabelecimento dos conselhos escolares e dos fóruns dos conselhos escolares. Essa lei que
trouxe atualização para a LDB, ela diz muito respeito até aos assistentes sociais, né? Porque ela fala de obrigar o poder público de divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica da sua rede de ensino. Eu não sei se vocês já passaram pelo dissabor de ficar aguardando lá o site abrir e antes do final do dia, muitas vezes as vagas já acabaram. E você, né, precisa ter noção de qual lugar você está naquela fila, né, de ter transparência. Essa é a verdade, né, de ter transparência. A gente tem, né, assim, ainda um déficit muito grande de estabelecimentos de educação infantil, né, muitas vezes de matrículas de ensino médio, até do ensino fundamental, embora sendo um pouco maior a oferta. Então, essa lei é muito oportuna, necessária, né, de divulgar essa lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica da rede de ensino. Ela é bem simples, ela modifica, né, em praticamente um item, né, a LDB, que é criar, que é nessa necessidade de divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e sempre que possível por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para elaboração da lista. Né? Eu vejo isso muito legal, porque assim, tem sorteios, por exemplo, do Colégio Pedro II, né? Tem algumas situações, né? Colocação das creches públicas é assim uma loteria, né? Então, quando fala dessa democratização, né? Por que eu digo que isso diz respeito aos assistentes sociais? Porque muitas vezes, né, somos nós que somos muitas vezes os gestores nessas unidades de ensino de, né, fazer aí essa listagem, né, criar ali os critérios, muitas vezes dentro de determinada condição socioeconômica, né? São vários os critérios. E muitas vezes, né, não se dá para a população a devida atenção naquilo que é, né, o processo que está sendo ali realizado. Então, isso aqui é muito oportuna, essa legislação. Ela é curtinha, né? Basicamente é uma lei, né, que visa só alterar um inciso dentro da LDB. Bom, mais um, né, nessa casa aqui é um decreto, tá? Porque o decreto, né, é uma determinação do presidente. É uma coisa que segue um outro rito de implantação. Esse é, né, direto na caneta do presidente. E ele instituiu a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que segue a sigla ENEC. Por quê? O que são as escolas conectadas? Na verdade, é uma iniciativa que visa articular para universalizar a conectividade de qualidade para uso pedagógico e administrativo dos estabelecimentos de ensino da rede pública da educação básica. O que isso difere, por exemplo, de programas, né, de colocar internet parabólica, porque esse conectado hoje, na atualidade, ele ganha uma nova dimensão, né? Não é simplesmente colocar a internet na escola, né? E tem muitas escolas públicas que nem têm. Mas essa proposta, ela visa ter um papel de conjugar esforços, né, dos órgãos e entidades públicos, de escolas, do setor empresarial, da sociedade civil, para alcançar quais objetivos? Promover a universalização da conectividade de estabelecimentos de ensino, da rede pública da educação básica, fomentar a equidade de oportunidades de acesso às tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem,
Então, é como se agora tivesse uma busca de fazer bom uso, né, dessa conectividade, fazendo com que se adeque o processo de ensino-aprendizagem também a essa conectividade por meio das tecnologias digitais. E também, né, são três objetivos. E também contribuir para a aprendizagem digital e com o aperfeiçoamento da gestão por meio da ampliação do acesso à internet e às tecnologias digitais pelos estudantes, pelos professores e pelos gestores da rede pública de educação básica. Então, a gente pode entender que é um esforço de colocar a educação pública na atualidade. Hoje a gente já fala de inteligência artificial, né? A gente já tem aí toda uma gamificação da educação e isso precisa ser levado para as escolas públicas. E aí, o que vai contemplar essa conectividade? Primeiro, a conexão em alta velocidade, que permita realização de atividades pedagógicas e administrativas online, né? Fazer com que a escola toda possa operar dentro de um sistema e integrado, né? Às vezes com a Secretaria de Educação Estadual, com a Nacional, né? É o que acontece, guardando as devidas proporções, com os CRAs, né? Porque eu não sei se vocês conhecem, a gente já falou muito dos CRAs, mas por exemplo, os relatórios de acompanhamento que são colocados dentro do sistema, né? Tem os de papel, mas também eles precisam ir para o sistema. E aquilo integra, né, todo um circuito. E a educação também está buscando essa conectividade. Essa conectividade vai trazer recursos educacionais de gestão, né? Como eu estou falando, a escola fica informatizada, né? A matrícula, a frequência, né? Muitas vezes é no papel. Não, pode colocar o sistema de frequência de tecnologia, usar a tecnologia para fazer a frequência, né? Ou a gestão dela. E vai favorecer também o acesso a áudios, vídeos, jogos e plataformas de streaming, né? Assim, o professor está dando aula, quer lá mostrar algo no YouTube. Ele vai poder conseguir abrir isso em sala de aula. Então, para que isso ocorra, vão disponibilizar rede sem fio no ambiente escolar, né? Wi-Fi. Vão colocar Wi-Fi nas salas de aula, bibliotecas, laboratórios, sala de professores, áreas comuns e áreas administrativas, né? Vai também ter ferramentas para o monitoramento, visando garantir a segurança da informação, né? Tem toda uma discussão aí do que é ter o Wi-Fi aberto, que dá para acessar, né? Os mal intencionados pelo Wi-Fi aberto acessa dados de determinados equipamentos, né? Celulares, computadores, né? Então, eles devem seguir alguma orientação, disponibilizando equipamentos e dispositivos de acesso à internet adequados para fins administrativos e educacionais. Então, para garantir essa conectividade, o que eles vão fazer? Vão disponibilizar energia elétrica por meio de acesso à rede pública de energia ou de instalação de tecnologias de energias renováveis. Eu acho tão engraçado essas leis, gente, assim, só compartilhando mesmo. Porque a gente ouve aí, outro dia eu estava vendo na internet quantas escolas públicas que não têm energia elétrica. Então, eles estão criando uma demanda de conectividade que eles não conseguiram ainda nem colocar em todas as escolas a energia elétrica. Ok. E ainda com energia renovável. Expansão da conexão à internet de alta velocidade para a implantação e manutenção da rede de fibra ótica de conexão via satélite ou de outros serviços de acesso à internet de alta velocidade. Contratação de serviços de acesso à internet de alta velocidade, disponibilização de rede sem fio para acesso à internet no ambiente escolar, suporte técnico, monitoramento e manutenção dos dispositivos eletrônicos da rede sem fio e estímulo ao desenvolvimento de soluções inovadoras que auxiliem na consecução dos objetivos da ENEC, né? Então, a ENEC vai ser implementada, né, com esse fim de uso pedagógico de tecnologias digitais,
e inserindo a educação digital na educação básica. São dois objetivos, né? Não é só colocar a internet na escola, não é só, né, informatizar a gestão da escola, mas também poder trazer para as estratégias pedagógicas o uso dessa conectividade, né? Obviamente tornando mais interessante para os alunos, né? Porque eles, mal ou bem, estão todos com seus celularzinhos conectados no game, no TikTok, né? E isso é mais atrativo do que estudar matemática só com a louça, né? Só com o cuspe-giz do professor. Então, é isso que, né, estão buscando levar para as escolas públicas. E vai ter um comitê executivo, né, da ENEC, que vai buscar articular políticas, planos, programas, iniciativas, né, visando disponibilizar a conectividade da rede pública, estabelecer metas de alcance, né, dos objetivos, definir e publicizar parâmetros técnicos para contratação, gestão e manutenção dos serviços de fornecimento de energia elétrica, acesso à internet, definir e publicizar referenciais técnicos sobre a infraestrutura interna para a distribuição de sinal de internet nos estabelecimentos da rede pública de educação básica. Vocês não se assustem, né? Você fala assim, puxa, eu estudei lá a estratégia das escolas conectadas, eu vim trabalhar numa escola que não tem nem muitas vezes a internet ou energia direito, né? Esse é o nosso país, mas só de ter a lei já é muita coisa, né? Criar critérios e mecanismos de monitoramento de qualidade da conexão nesses estabelecimentos, monitorar as iniciativas e avaliar os resultados das ações da ENEC e monitorar a conectividade dos estabelecimentos de ensino da rede pública de educação básica. Agora, as metas, os documentos técnicos aprovados por esse comitê executivo vão ser referência para a atuação dos órgãos e colegiados relacionados ao objeto do decreto, né? Especialmente o grupo de acompanhamento do custeio e projetos de conectividade de escolas e o conselho gestor do Fundo de Universalização dos Sistemas de Serviços de Telecomunicações. Quem compõe esse comitê executivo? Dois representantes dos seguintes órgãos: Ministério da Educação, um dos quais coordenará, né? Então, o comitê executivo é coordenado por um representante do Ministério da Educação, mas também tem que ter alguém da Casa Civil da Presidência, né? Alguém ligado à Presidência da República tem que estar na gestão do comitê executivo. Tem que ter gente do Ministério das Comunicações, né? E também tem que ter um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério de Minas e Energias, da Agência Nacional de Telecomunicações, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da Telecomunicações Brasileiras S.A., do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Cada membro tem que ter um suplente e que vai esse suplente substituir suas ausências e seus impedimentos, né? E, obviamente, esses suplentes vão ser indicados pelos órgãos titulares, né? Deixa eu ver aqui. Tem que ter, né, grupo de trabalho temporário, né, que vai sempre analisar e articular soluções para assuntos específicos e desenvolver projetos e atividades acerca da conectividade para cada membro. O comitê executivo se reúne de forma ordinária bimestralmente e em caráter extraordinário mediante solicitação de qualquer um dos seus membros e convocação do seu coordenador. E a participação nesse comitê não é remunerada. O quórum é de maioria absoluta, observada sempre a obrigatoriedade de presença de um representante da Casa Civil, do Ministério de Comunicações e da Educação, que não pode faltar. Bom, eles estão aqui mostrando que esse comitê não tem nenhuma regalia, é só trabalho. Não tem
remuneração, não faz jus ao pagamento de diárias ou passagens e anualmente vão publicar os resultados obtidos pela Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Deixa eu ver aqui alguma coisa mais interessante, né? Aqui, o que cabe aos estados e aos municípios, né? Que é o que talvez possa cair mais na prova. Tem que apresentar diagnóstico que contenha informações sobre a situação atualizada, atender os parâmetros técnicos definidos pelo Comitê Executivo e anuir com a execução de ações para garantia da conectividade para fins educacionais. Aqui tem o que cabe, né, ao ente nacional e para cumprir, né, esse decreto, o Ministério de Educação, o Ministério de Comunicação poderá fazer contratos de gestão, termos de parceria, acordo de cooperação, termo de fomento e termos de colaboração. Ou seja, para fazer com que as escolas sejam realmente conectadas e atender tudo isso que está aqui, eles podem fazer parcerias, né? Por exemplo, com a Vivo, com a Claro, e assim vai, fazer parcerias com Elon Musk, se for o caso, né? Mas o objetivo é sempre cumprir aquilo que está no decreto. E entrou em vigor a partir da sua publicação, que foi 26 de setembro de 2023. Dois parâmetros para entender o que é bullying. A gente tem, né, aquilo que é a Lei 13.185 de 2015 e, mais recente, a 14.811 de 2024, que estabeleceu o cyberbullying, né? Então, a gente vai pegar, primeiramente, aquilo que está na 13.185, né, que fala da intimidação sistemática. O que é o bullying? Ele tem a ver com essa intimidação sistemática, né? Quando há violência físico-psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação, né? E aí a gente precisa entender o que se enquadra nessa dentro dessa intimidação sistemática, né, porque a gente tem aqui a práticas, né, verbal, moral, sexual, social, psicológica, físico, material e virtual, né. Que o que é a intimidação sistemática? Atos de violência física ou psicológica intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Está lá. Está aqui, né, intencional e repetitivo, está no parágrafo 1º. Então, a gente vê aqui, ok, né, é repetitivo. Prejuízo. As ações devem causar dano à vítima, seja físico, psicológico ou social. Isso a gente já, né, tem como ponto pacífico, né, dentro dessa agressão que vai causar esse tipo de violência à vítima. A agressão social. A vítima deve necessariamente ser excluída de atividades sociais e ter boatos sobre ela espalhados. Não, nunca. A quarta está totalmente errada, né? Então está correto que se afirma em 1, 2, 3 e 4? Não, 4 não. 1 e 2 apenas? Não, tenho 3. 3 e 4? Não, 4 nunca. Então é 1, 2 e 3 que está correta, ok? E aí, só para fechar, pessoal, eu estou aqui eu não estou compartilhando, né, agora que eu vi. Mas veja bem, é a letra D, né, porque a quarta está errada. Eu só queria voltar com vocês para ficar bem claro, né, da Lei 13.185, de que essa intimidação sistemática consiste, né, em todo ato de violência física ou psicológica intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la,
causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então, pessoal, quando a gente fala da obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira indígena, a gente está falando da LDB, do artigo 26A. O que foi instituir ali? Na verdade, duas leis instituíram, tá? Eu não trouxe aqui as leis, mas elas modificaram o. Vou mostrar aqui para vocês quais foram as leis que fala da obrigatoriedade. Quando a gente pensa, né, que essas duas legislações elas vieram para alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, dizendo que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, né, praticamente na rede básica, né, de ensino, seja pública, seja privada, o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena é obrigatória. Agora, esse é um assunto assim bem polêmico, né? Por quê? O currículo comum, né? As diretrizes curricular comum traz as orientações gerais, mas é tarefa, né, dos municípios e do estado fazerem a adequação dos seus currículos. E esse conteúdo programático, né, na verdade, ele não é fechado. Ele vai incluir diversos aspectos da história e da cultura, desde que caracterize a formação da população brasileira, né, a partir desses dois grupos étnicos. Então, pode ser falado, por exemplo, o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros, dos povos indígenas no Brasil, pode abordar todos os traços da cultura negra, indígena, né? Pode falar tanto do negro e do índio na formação da sociedade. E, obviamente, as contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Agora, uma coisa que é interessante é que, mesmo com a obrigatoriedade de ser ministrada, né, no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras, não significa que esse conteúdo vai ser somente trabalhado por meio de disciplinas de arte, literatura e de história. Na verdade, ele deve ser trabalhado na perspectiva da transversalidade, entende? Essa é a ideia. Tanto que a ideia não é criar uma matéria. Muitas universidades, por exemplo, né, eu acredito que vocês fizeram na formação de vocês, tinha lá uma disciplina chamada Cultura Afro-Brasileira Indígena. Teve, né, estabelecimentos particulares que criaram disciplina para isso. Mas na verdade, assim, é introduzir, né, naquilo que é o currículo elementos, porque tem que trabalhar na perspectiva da integração, né, da inclusão. A resolução do Conselho Nacional de Educação de 2004 instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira. E por que fizeram isso? Né? Visando esse reconhecimento e valorização da identidade, da história, da cultura dos afros brasileiros, bem como a valorização das raízes africanas, indígenas, europeias e asiáticas. O que significa isso? Que não é para falar só, né, assim como se fosse uma imposição da cultura afro-indígena tão somente, né? Na verdade, é mostrar aquilo que foi a realidade, a contribuição, né, para os processos que muitas formações nacionais receberam, né, dessas raízes africanas e indígenas.
né? Não dá para falar, né, da civilização europeia, asiática, americana, sem não trazer essas raízes. E, obviamente, né, assim, precisa ser desenvolvido por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores a serem definidos pelas próprias instituições de ensino e seus professores, com a supervisão e apoio do sistema de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas. Precisa ter uma formação continuada do professor, né? Porque eles são responsáveis por promover o aprofundamento de estudos sobre relações étnicos raciais, especialmente as que dizem respeito aos afrodescendentes e indígenas, né? Então o professor, né, ele termina recebendo a incumbência, né, dentro aí da sua transversalidade do ensino a trazer esse conteúdo para a sala de aula. Os materiais didáticos, eles podem ser produzidos, né, dentro do sistema de ensino, pelas entidades mantenedoras, no intuito de prover escolas, professores e alunos. Trabalhar com material bibliográfico, didático, que venha, né, aí ser necessário para o ensino das relações étnicos raciais, da história e da cultura afro-brasileira e indígena. E, obviamente, eles são os responsáveis pela elaboração e edição desses livros e materiais didáticos, né? Mas é sempre polêmico, né? A gente está vendo aí uma discussão emblemática de adoção de um livro que desde 2022 foi selecionado, né, no programa lá de livros didáticos e está causando aí maior reboliço, né? No intuito de se falar simplesmente, né, do racismo, dessas situações. Então, é por isso que precisam se adotar elementos estratégicos para abordar esse tema na escola. E qual seria as estratégias? Incentivar pesquisas sobre história e cultura dos afros brasileiros e dos povos indígenas, buscando sempre ampliar e fortalecer as bases teóricas para a educação brasileira, estabelecer comunicação com grupos sociais e culturais do movimento negro, instituições formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisas para buscar subsídios e trocar experiências para planos institucionais, planos pedagógicos e projetos de ensino. E, né, acima de tudo, garantir o direito de alunos afrodescendentes, né, de frequentarem escolas. As estatísticas demonstram como que é desigual o acesso da criança, do adolescente, do jovem negro aos bancos escolares, né? Porque a gente já falou aqui em outro momento, a escola, ela não é alheia às contradições, né? Aquilo que são as imperfeições, incoerências que existem na sociedade. Na verdade, a escola ela traz para dentro dos seus muros essas contradições. E por isso, entendendo que a escola é ali uma instituição socializadora por excelência, é muito importante começar desde cedo. Eu estava assistindo uma espécie de documentário, não me lembro aonde foi que eu assisti, eu acho que foi um experimento que fizeram com crianças bem novinhas. E o experimento mostrava como que a questão do racismo era construída ao longo da vida. Porque, na verdade, né, foram colocadas ali crianças de diferentes né, raças. E as crianças, assim, elas simplesmente viam outras crianças. Elas não, né, em momento ali nenhum da fala delas, elas traziam esse elemento racial como um dado para aquilo que era a tomada de decisão delas, para pequenas coisas, né? Escolher ali quem brincar, né? Sentar junto. E
né, ao longo da vida que isso vai sendo construído. Então, se a escola tem esse protagonismo na formação, né, dessas crianças, é bem importante que isso comece cedo. Aliás, todo mundo, né, quem trabalha com meio ambiente, quem trabalha com essa pauta intergeracional, quem trabalha com essa questão, né, de superação da desigualdade, da discriminação, de todos os tipos, inclusive racial, sabe que precisa se construir o contraponto ainda bem cedo, né? Então, precisa receber nos seus quadros as crianças afrodescendentes. Aquela matéria que eu estava falando outro dia para vocês, dos principais causas de abandono escolar, nossa, se você pega assim, é o trabalho infantil, é a violência, mas a criança negra, ela está sempre na base. A criança negra, ela está sempre, né, entre os grupos que não conseguem manter, né, os seus anos escolares, é, os anos escolares dentro da sua sequência, né? Então é necessário atacar aí, né, esse direito para que alunos afrodescendentes frequentem a escola, domine conteúdos de relações étnicos raciais, né, que possa também ali os sistemas de ensino promover a divulgação das suas ações em atividades periódicas, seja por meio de exposição, avaliação e divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e aprendizagem da história e cultura afro-brasileira, africana e da educação das relações étnico-raciais. Agora, uma coisa assim, bom, se eu estava vendo uma questão esses dias. Eu acho que foi da Banca Consuplan. Foi da Banca Consuplan que estava falando da questão do idoso, quando que era a data base, né? Que era o Dia Mundial do Trabalho, que era o dia, não sei se era o Dia do Trabalho, né? E se isso cai em prova, imagine se não vai cair o dia 20 de novembro, né, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Então, é parte do calendário escolar. Isso aqui está na LDB, artigo 79B. O dia 20 de novembro é parte do calendário escolar e é uma data, né? Não é somente nessa data, né, que vai se trabalhar o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena, mas é uma data por excelência, né? É interessante que essa data começou regional, né? Começou assim, é, se eu não me engano, era só no Rio de Janeiro, não me lembro agora. Aí foi galgando, galgando, e mais recente o presidente, né, colocou essa data como sendo nacional. Então, né, nesses mínimos conteúdos, a gente sabe como questão de prova funciona. Às vezes, num detalhe desses é que está uma questão e, obviamente, não vai te derrubar, porque você, né, vai lembrar aí dessa aula.